Deu ruim proposição. Olha, tá ruim aí proposição ao Lula, viu? Os bolsonaristas estão tentando de todas as maneiras salvar Jair Messias Bolsonaro e seus cúmplices da prisão. O que acontece é o seguinte, tá dando tudo errado. A última deles, e essa vai entrar semana, tá? Então preparei que na semana que vem você vai escutar muito falar desse assunto, é a tentativa deles de acabar com todo o processo no STF usando uma brecha. Para quem não sabe, sempre que um parlamentar é processado criminalmente, vai lá o processo no STF, a Câmara dos Deputados tem que autorizar a abertura do processo. Então a Câmara dos Deputados vai lá, faz uma votação simbólica e fala, tá processado parlamentar. E tantos assim são processados, muitos condenados e até presos ao longo dos anos. Pois bem, eis que os bolsonaristas resolveram pegar ali o processo do golpe e inventar uma para pegar uma brecha. Eles falaram, pô, o Ramagem cometeu aí, ó, eles estão falando do 8 de janeiro, o Ramagem cometeu os crimes, ele já era deputado. Então, a gente precisa autorizar para ele ser processado. Só que o Ramagem assumiu a Câmara dos Deputados no dia 1º de fevereiro de 2023. 8 de janeiro ele não era deputado. Porém, eles estão falando, não, mas ele já tinha sido diplomado no dia 19 de dezembro. O problema é que a esmagadora maioria dos crimes pelos quais o Ramagem está respondendo no Supremo Tribunal Federal foram cometidos antes do dia 19 de dezembro. Ele não é ligado diretamente ao dia 8 de janeiro. Ele é ligado ali às espionagens na ABIN, ao uso ali da ABIN para permitir que tivesse golpe e outras coisas. E não ao evento que ocorreu ali no dia 8 de janeiro exatamente. Olha, dia 8 de janeiro o Ramagem fez isso, isso, isso. Não. Então, é um argumento bem frágil e bem delicado, assim como um cristal dos bolsonaristas. Faz assim, quebra. Aí, eles começaram aí na semana e votaram na Comissão de Constituição e Justiça, onde eles têm ampla maioria, para trancar toda a ação penal. O relator não colocou o nome do Ramagem no relatório, e sim o número ali da ação penal, ou seja, do processo do golpe, falando, ó, tem que trancar isso tudo, porque tem um deputado aqui, ele está sendo perseguido. Ou seja, para trancar o processo, o STF não poder julgar ninguém. O ministro Zanin já tinha enviado para a mesa diretora da Câmara a sua decisão dizendo que, olha, é inconstitucional vocês tentarem barrar isso e explicando os motivos na lei e tudo mais. Uma nota bem técnica ali, uma decisão bem técnica do Zanin, explicando a Constituição, diz no artigo tal, parágrafo tal, não pode, aí citando o Código Penal, etc., falando que os crimes do Ramagem foram antes, mostrando ali trechos do relatório, enfim, o Zanin fez todo o trabalho e mandou. Obviamente, os bolsonaristas, eles ignoraram. E eles já têm ali, nos bastidores, a sinalização de que o Supremo Tribunal Federal vai barrar isso. Não vão deixar salvar a pele do Ramagem. Não vão deixar. Nem do Ramagem e muito menos trancar toda a ação penal aí do golpe. Né? Tudo vira pizza só porque a Câmara dos Deputados decidiu assim. Pois bem, eis que os bolsonaristas, eles conseguiram aí um apoio de peso, que é o deputado Ciro Nogueira. Ciro Nogueira estava aí nas 2 últimas semanas bem ocupado, porque estava tendo uma fusão, né? Foi criada uma federação que chama agora União Progressista. Primeiro, não são unidos, e segundo, são de extrema direita. Então, progressista que eles não são. Porque é a fusão do União Brasil, vamos lembrar que a União Brasil era a fusão do DEM, que antes era PFL, que é um partido aí de direita com um pé e meio na extrema direita, partido aí do ACM Neto, e com o PSL, que era o partido lá que elegeu o Bolsonaro em 2018. Virou um partido ali que se diz centrão, mas é direita com mais de um pé e meio na extrema direita. Aí eles se juntaram com o Partido Progressista, cujo dono é o Ciro Nogueira, que era ministro do Bolsonaro e que nos últimos anos ele virou extrema direita. E aí fizeram ali uma fusão, como o Partido Progressista chamava PP, Partido Progressista, e União Brasil chamava União Brasil. Em vez de eles fazerem, sei lá, Partido Brasil, né, juntar o P do Progressista com o B do Brasil, não. Virou União Progressista, só que eles são de extrema direita. Um pé e meio, mais de um pé e meio lá. Pois bem, o Ciro Nogueira quer isso por quê? Porque agora eles têm a maior bancada da Câmara dos Deputados, mais de 120 deputados. E aí, ele tem mais poder de barganha contra o governo Lula. Nessa aí, o Ciro Nogueira brigou feio com o Arthur Lira, porque o Arthur Lira queria ser o presidente da federação e levou uma rasteira dos seus ex-aliados aí, ou talvez aliados até agora, mas que o traíram, que escolheram aí o Rueda, que era o presidente do União Brasil, para ser o presidente da federação. Então ficou ruim aí para o Arthur Lira. Isso também envolveu o fato de que o Rueda ia indicar o ministro das Comunicações para o governo Lula, e aí o ministro foi convidado, aí no fim ele queria um cargo ali na federação, sendo o ministro não ia poder, então rejeitou o ministério.
Aí a imprensa usou isso para atacar o Lula, que não tinha nada a ver com a história. Pois bem, chega aí o União Brasil com a federação e o Ciro Nogueira começou a articular aí para o Bolsonaro o seguinte, ele quer, e eu vou te falar, vem cá, antes de eu te falar o que ele está fazendo, para você não ficar com medo. O Ciro Nogueira está blefando muito, porque ele tem um outro plano, e eu vou falar depois o outro plano do Ciro Nogueira, mas agora é o plano dele de agora. Ele está falando para os partidos do Centrão o seguinte, olha, se a gente criar essa brecha de se tem um deputado sendo investigado, a gente vota para barrar a investigação, e aí a gente acaba com o processo inteiro, e não só do deputado, a gente vai poder cometer qualquer crime, porque nunca mais vai se investigar nada no Brasil. Imagina um deputado pego aí com roubo de dinheiro público, aí tem uma votação na Câmara dos Deputados, esse deputado usa o próprio dinheiro que ele roubou para pagar aí propina para os seus colegas, e aí, ou já são amigos, né? E aí nem precisa disso, e aí eles votam e trancam toda a investigação e a ação penal, e ninguém vai ficar sabendo de crime nenhum. E estamos falando aí de bolsonaristas e do chamado Centrão, que são todos de direita, que são gente extremamente corrupta, é gente que só pensa em ser político para roubar dinheiro público, não querem saber de mais nada. Não tá perfeito para eles? Pô, tá lindo, delicioso para eles, que delícia. Só tem um problema, Supremo Tribunal Federal. E aí tem o segundo problema, os deputados aí estão com medo de peitar o Supremo Tribunal Federal. Então o Ciro Nogueira está aí nessa articulação, e o PL, né, está aí nessa articulação, sabendo que em determinado momento vai chegar o Supremo Tribunal Federal e falar, pô, o quê? Aí não existe mais poder judiciário no Brasil, né? Por quê? Porque qualquer um que é investigado, se ligar a um deputado, você esbarra a investigação inteira de agora em diante, ou seja, está legalizada a criminalidade no Brasil desde que o criminoso seja muito criminoso. Porque se for pouco criminoso, ele não vai ser amigo de todos os bandidos do Centrão. E aí ele vai acabar sendo investigado e preso. Mas se ele for muito gangster, muito criminoso, dos piores, aí ele vai ter muitos amigos criminosos que vão salvá-lo. Olha só que coisa. Aí o Brasil vira uma cleptocracia, né? Clepto é quem rouba. Pois bem, é isso. Obviamente o Supremo Tribunal Federal não vai deixar, obviamente o governo Lula está olhando isso. O governo Lula não tem tanto o que fazer, apesar de ter muito poder, porque, lembre-se, mais de 50% dos deputados assinaram, colocaram o próprio nome ali e a assinatura num projeto que dá impunidade para quem tentou matar o Lula. Então é óbvio que o governo Lula não tem maioria e não está nem próximo de ter maioria. A maioria passa pano para quem tentou matá-lo. Esse é o nível em que estamos, Brasil 2025. E aí, o Ciro Nogueira, eu já sei que ele não vai levar esse plano a cabo até o fim. E talvez o PL vai tentar empurrar isso até o fim e tal. Inclusive o relator disso era do União Brasil. E aí, por quê? Você deve estar se perguntando. Por que o Ciro Nogueira não quer levar isso até o fim? Porque se tiver anistia total e restrita ao Bolsonaro, Bolsonaro vai ser candidato à presidência. E aí o Ciro Nogueira não vai conseguir o plano que ele quer. Ele fez essa federação do União Brasil com o Partido Progressista porque ele quer ser vice do Tarcísio em 2026. Ele quer ser vice-presidente da República. Ele quer ser presidente, o Ciro Nogueira. Ele quer fazer mais ou menos o caminho do Temer, talvez. Vira vice do Tarcísio, e aí o Tarcísio se reelegendo, ele dá um jeito ali dele virar presidente, talvez. Não tenha dúvida de que é isso que está na cabecinha do Ciro Nogueira, tá? Ele quer ser vice do Tarcísio e ele vai usar agora, ele tá com a maior federação aí, que são dois partidos unidos, né? Para quem não sabe, federação é quando dois ou mais partidos se unem. Ele tá nessa federação aí, que é a que tem a maior bancada, e ele vai exigir do Tarcísio lá, eu quero ser o seu vice, porque eu tenho a maior bancada e eu vou ter muito palanque para você. Muito. Nordeste, Nordeste aí, Partido Progressista e União Brasil são reis do Nordeste. União Brasil aí era um partido que, por ser a fusão do PSL, cujos donos eram de Pernambuco, com o DEM, antigo PFL, cujos donos sempre foram ligados ao ACM. A ACM era um político aí das antigas, dos piores que já passaram na história do Brasil. E agora é o ACM Neto, que também é um dos maiores bandidos aí que tem. Esse pessoal manda na Bahia. Muita gente não sabe, mas o ACM Neto, ele é dono da Rede Globo na Bahia. Se você, plantonista, estiver na Bahia ou já passou pela Bahia e ligou a Rede Globo, você está dando audiência, é para o ACM Neto. Ele é o dono da Globo na Bahia, tá? Assim como em Alagoas, é o Fernando Collor, tá? Fernando Collor de Mello. Ele é o dono da Globo em Alagoas. A Globo não fala isso e tal, mas é. Pois bem, então você imagina o poder desse pessoal, fora as rádios, fora os jornais que eles têm, de eleger político corrupto lá.
E aí, imagina o Tarcísio vendo, pô, esses corruptos todos estarão ao meu lado na eleição. Aí ele tem uma chance maior contra o Lula. Por quê? Porque muita gente não está prestando atenção numa parte do cenário eleitoral que eu vou te dizer aqui. Quem ganhou a eleição de 2022 e a de 2024 mais ainda, não foi direita, não foi esquerda, não foi centro. Quem ganhou foi o Bolsolão, o chamado orçamento secreto, que é o nome que a imprensa inventou para parecer que não é crime. E para não ligar o nome do Bolsonaro, que foi quem inventou isso. Por quê? Porque os parlamentares que mais conseguiram aí acesso a essas verbas entre 2021 e 2022 elegeram muitos aliados em 2022. E os parlamentares que entre 2023 e 2024 receberam mais verbas, e vamos lembrar, o governo é obrigado a pagar. Né? O Lula paga porque quer. Se você vê alguém falando isso, ó, fecha e dá dislike, tá? O governo é obrigado a pagar. Isso aí, obrigados. A maioria das emendas são impositivas. O nome é bem didático, é imposto ao governo. Tem que pagar, é imposição. Não é imposto de taxa, imposto. Imposição. Aí você vê, algumas que não são impositivas são as que o governo pode fazer o chamado tomar lá da cá e conseguir aí votação em coisas importantes. E aí os deputados têm poder praticamente infinito hoje. E aí o que vai acontecer em 2026? Esses deputados vão fazer um estrago ainda maior do que fizeram em 2024, quando todos os analistas, sem exceção, disseram que o grande vencedor da eleição foi o orçamento secreto. Quem teve mais acesso a isso elegeu prefeitos, elegeu vereadores, elegeu todo mundo que queria eleger. E quem teve menos acesso a isso não elegeu quase ninguém. Resumindo, 2026, esse pessoal acredita que vai ter um poder eleitoral muito maior e que eles, estando aí ao lado do Tarcísio, o Tarcísio tem uma chance de fazer um estrago no eleitorado do Nordeste que hoje vota no Lula. Peço aí sua inscrição no canal. Seguimos na luta. Falou!